TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita. Lembrando que o programa é veiculado aos sábados, 7 horas e 30 minutos, segundas-feiras, 0 horas e 30 minutos, quartas-feiras, 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos o e-mail. Se vocês quiserem conversar conosco, através do e-mail, logicamente, aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. É só enviar para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Mas quem quiser falar diretamente comigo, também, sem problema nenhum, é Zap, tá? Meu número de telefone é 249-8801-4001. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Correio da Manhã, né? Lá, TV Correio da Manhã. Pelo Facebook, assim também como no Instagram. TV Correio da Manhã vai abrir uma página e vocês escolhem o programa Enfoque Espírita, e o qual nós agradecemos também a audiência. E o importante também é que o nosso programa e toda a programação do canal 16 TV Correio da Manhã é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro. Além de Petrópolis, claro, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. E aqui está, ao nosso lado, também como convidada, né? E não vai vir somente essa vez, já veio outras vezes e virá muitas vezes. Daniela Freire. Quem é essa pessoa? Palestrante, trabalhadora da UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, lá na rua Casemiro de Abreu, 295. Seja bem-vinda, Alessandra, que Jesus sempre te abençoe, te dando paz, equilíbrio, tranquilidade, e você sempre também com esse sorriso, né? Aqui, outra coisa, manda um abraço pro Fernando. Olha, isso é uma gente muito boa, gente. O programa Enfoque Espírita está lhe oferecendo, então, um presentinho para você, né? Para que você possa tomar o seu café. Muito obrigada. Diga ao Fernando que não tem para ele, viu? Fernando é o esposo da Daniela, tá? As suas anotações iniciais, por favor. Bom, muito obrigada por essa recepção, pela caneca, e é uma alegria estar aqui novamente para a gente poder falar sobre o Evangelho de Jesus, para a gente poder refletir sobre isso nas nossas próprias vidas e, de alguma maneira, procurar também auxiliar a quem está precisando, né? Muito obrigada. Olha, eu a conheci alguns anos atrás, eu acho que foi antes de 2019, sabe? Eu acho que foi mais ou menos isso. Olha, você precisava, ela chegava lá na UMEP acanhada. Olha, hoje uma trabalhadora, vocês não têm ideia como é que essa... Olha, sabe, skate, né? Que anda em cima e tal. Ela corre dentro da UMEP para fazer isso, fazer aquilo. A última vez que eu a vi, ela estava atrás de um balcão na cantina, não foi isso? Lá na livraria. Junto com a livraria. Isso. Aliás, ótimos livros lá, logicamente espírita, né?
Kardec, Chico, Manuel Filomeno de Miranda, Herculano Pires, toda essa gente boa. Então, podemos começar, Alessandra? Sim. Podemos? Podemos. Então tá, gente, olha. Você quer falar alguma coisa? Ah, sim. Já bem, a Alessandra nos informou que no dia 27/7, agora de julho de 2020, é um domingo, haverá uma festa julina lá na UMEB. Mas o espaço foi cedido para o terceiro seu, o Conselho Espírita de Unificação aqui de Petrópolis, né? Que é a união de todos os centros espíritas. E ela está convidando a todos, na parte da tarde, fazer uma visita lá nessa festa julina. Sim. Segundo ela, vai ter muita coisa gostosa também para ser degustado, ok? Fica aí o nosso convite a todos aí. Vamos lá. Então, nós estamos Palavras de Vida Eterna, vinda de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos lá no capítulo 136. E o título é Na Vitória Real. Eu vou pedir também a Daniela, podemos fazer o seguinte, se você permitir. Cada um faz um parágrafo e a gente faz o comentário. Pode ser? Perfeito. Então tá, vamos lá. E o título é Na Vitória Real. Abre aspas. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 33. Olha só. Tende bom ânimo. Ele não diz, assim, você tem que ter. Ele diz, tende. Sabe? Porque é uma escolha sua, é o livre-arbítrio de cada um, não é? Aceitar ou não. Uma coisa a gente sabe que é certo. Todos os caminhos levam a Jesus, mas vai depender do que você escolher primeiro, né? Ele diz que venceu o mundo, mas vamos deixar isso para a segunda parte. Então, vamos lá, pessoal. Olha o que Emmanuel descreve a respeito desse versículo. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, tende bom ânimo. Gente, na nossa vida, o tempo todo, nós temos que ter bom ânimo, sabe? Ah, mas é difícil. Gente, palavras negativas como tá difícil, tá ruim, quais são mais? Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que mais? Não tem jeito. Não tem jeito. Tá quebrado, não tem como consertar. Eu não consigo mais, desisto. Pois é. Quando você diz não consigo mais, você mesmo está tolhendo para você essa negativa de você receber alguma coisa, gente. De você fazer alguma coisa bem boa para você mesmo, claro, mas também para as outras pessoas. E aí você também gera em torno de você uma vibração negativa, e aquilo, além de você não conseguir buscar um caminho de solução, essa solução, você já se fechou para ela, você ainda atrai os espíritos negativos que só vão piorar ainda mais a sua situação. E aí aquilo vai virar uma bola de neve de mais difícil resolução, né, do que já estava. Esse difícil, mas não é impossível reverter, viu, gente? Porque a bola, você sabe como é que é uma bola de neve? Você está lá no alto de um monte, nevado, logicamente, né?
Se você fizer uma bola e começar a deixá-la rolar, cada vez que ela vai rolando, ela vai aumentando de proporção. Sim, e aí? A mesma coisa os nossos erros. Por que é que nós estamos ainda em provas e expiações? Porque nós vamos acumulando coisas negativas, gente. É difícil. Difícil, mas não impossível nós revertermos essa situação para o bem. Porque um dos pilares da doutrina é conhecimentos e a moralidade, né? Mas também nós temos que ter bons pensamentos, boas atitudes. Quais são os 5 sentidos, pessoal? Ver, ouvir, paladar, falar cheirar. E o cheiro. Lógico. A primeira coisa que vem é os nossos olhos. E houve um atropelamento. Exemplo. Coitado, morreu. Pronto. Olha só. Não é a sua responsabilidade aquilo. E você já lança uma situação negativa em cima daquele que estava ali e também aquele que foi o causador da situação, né? Do atropelamento ou o que for. Gente, nós temos que mudar isso, né? Não, a gente só julga, né? A gente não sabe nem a circunstância. Não sabe. E a gente já julga. Você quer ajudar? Em vez de falar, coitado, você fala assim, que Jesus te abençoe, te auxilie. Pronto. Você já fez a sua parte. Hoje as leis impedem você socorrer uma pessoa. Você tem que ligar lá para o 192, me parece, que é o mas ligar já é uma boa coisa a fazer, né? Sim, já não é uma diferença, né? Não é isso? Então vamos lá. Mais alguma coisa que você queira falar desse primeiro parágrafo? Esse trecho, ele está, como você disse, né, no capítulo 16 de João. E é interessante a gente pensar que aqui há o contexto. Qual é o contexto, né? O contexto é a última ceia. Então Jesus, ele está se despedindo dos apóstolos. Logo em seguida, isso aqui, vai haver a prisão no Monte de Oliveiras, né? Então, o Evangelho de João sobre a última ceia, ele é o mais completo. E traz, nesse momento aqui, Jesus está dizendo, olha, tudo isso vai acontecer comigo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é para a gente ver, né, às vezes a gente vê as pessoas muito fixadas na imagem de Jesus morto na cruz, mas é o contrário. Ele venceu o mundo. Aquilo ali foi o que o mundo fez com ele, mas ele não permanece ali. Jesus está vivo, claro, né? Vivo, bem, e nos ajudando. Aquilo ali foi o que a humanidade fez com ele, mas passou. Então ele diz para a gente, tem de bom ânimo. Então mesmo nas nossas, como você disse, nas circunstâncias em que a gente estiver passando, que parece realmente que vai acabar, né? Que a gente pense nisso, que Jesus venceu o mundo. E é para a gente também se preocupar em estar no mundo, mas não se deixar ser vencido pelo mundo, né? Que o mundo não nos vença. Olha só, como é que o foco modifica e esclarece mais. Mesmo o que a humanidade fez com Jesus, né? Ele não nos abandonou, né? Isso chama-se amar. Amar aos bons e, entre aspas, os chamados maus, que um dia vão se transformar também. E o perdoar, né? Que está ligado a isso. É. Ele com certeza perdoou, porque senão ele não é dessa forma, né, que eu vou colocar. Não, eu perdoei, mas não esqueci. Não. Ele simplesmente continua lhe ajudando. Pois é, e aí, entendendo que nós, especialmente ali naquele contexto, né, a humanidade era mais ignorante mesmo, então não compreendia as suas verdades. Muitas coisas, Então vamos lá, sua vez. Continuando.
ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Leio mais? É porque esse parágrafo é pequenininho. Vambora. Então, sabia-se, no momento de entrar, em amarga solidão. Bom, então, para o mundo, Jesus, inclusive é isso que dizem, né? Que disseram para ele. Ué, mas se você é rei, né? Não és rei? Então, como é que você não consegue sair dessa situação? Mas aí é que está, né? Onde é o reino de Jesus? É esse mundo? Será que ele é certo dessa solidão, porque é efetivamente o que aconteceu? Se a gente lembrar, Jesus entra em Jerusalém sendo agraciado, né, sendo aclamado, e o que ele vai perceber alguns dias depois é essa amarga solidão, esse esquecimento. Mas aí, esse é o ensinamento dele para a gente. Porque se a gente é aclamado pelo mundo, a vaidade. Bom, onde vai estar a nossa recompensa? Nossa. A gente já recebeu no mundo? Você já recebeu, você não tem que pedir mais nada. Pois é, então, para o mundo ele estava vencido, para o mundo ele estava solitário, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que aquilo ali representava apenas uma visão, que é uma visão que a gente pode dizer horizontal, né? E não uma visão vertical. Uma visão do mundo que vai recompensar uma pessoa se ela tem um poder temporal. E não era isso que ele buscava, não é isso que ele busca, e não é esse o ensinamento que ele passa para a gente. Então, aparentemente vencido pelo mundo, aparentemente solitário, né? Faz o outro, por favor. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Olha, essa frase é simplesmente ótima. Ele disse, né? Confessava que fora compreendido. Claro, sabe? Mas Jesus sabia que naquela época era importante que, entre aspas, o Filho do Homem viesse, que é Jesus, né? Viesse para mostrar outros caminhos. Mais adiante, ele diz assim, aos quais se propusera servir. Imagina, o espírito que late de Jesus, servir. O que é servir? Isso, aquilo, mas principalmente o servir das boas ações através do que você vier a falar. Inclusive a presença dele já criava uma atmosfera psíquica em volta, as pessoas ficavam, entre aspas, extasiadas. Mas o que acontece dentro de mim, dentro dessa transformação? Ele não fez nada, mas simplesmente ele mostrou que é possível. Mulher hemorroíça. É interessante que eu pesquisei isso. Pode ser que tenha outra, mas eu não o vi, tá? A única pessoa que ele ajudou e não disse, vai e não peques mais, foi a mulher hemorroíça. Simplesmente porque ela foi com o coração aberto e ela recebeu, como Jesus falou, alguém me tocou, saiu de mim virtudes. Por quê, gente? Naquela época, a mulher, no seu ciclo, não podia tocar nos homens. Gente, a coisa era feia lá atrás. Ainda mais para a mulher, né? Não, que simplesmente era um valor de troca. Aliás, ainda temos isso atualmente, infelizmente. Para eles não é um ser humano. Mas isso é problema deles. Um dia eles vão reconhecer a grandiosidade da mulher. Não estou falando isso porque ela está aqui, não, viu? Porque aí, antes de você, tem minha mãe. Tem as minhas outras mães, das minhas outras reencarnações. Não é isso?
E aí ele veio servir, e serviu. E não só... Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Aliás, Jesus tem, em alguma passagem assim, eu cuidarei de outras ovelhas que não são deste curral. Eu falei, gente, o que é isso? Mas antes de eu explicar, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente o que Jesus disse que ele teria outras ovelhas que não são deste curral. Esse curral aí é o planeta Terra. Segundo informações, não posso provar isso, mas eu acredito, eu confio que tem outros, são 5 planetas que Jesus é o governador. Não vou citá-los, tá? Mas é assim. Vamos lá. Sou eu, né? Agora sou eu. Ah, você então? Não, você que lê. Isso mesmo, desculpa. Vamos lá. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação, através de um amigo invigilante. Vou à frente porque realmente, gente, nós aqui não sabemos tudo. Sinceramente, eu não entendi esse parágrafo. Judas. Ah! Judas. Então a gente vê, ele já sabia. A gente está lá na última ceia, esse é o, né, como eu disse, é o contexto dessa mensagem, né, desse versículo. Ele já sabia que ele seria traído. Eu acho que esse também é um ensinamento de Jesus, porque inclusive está no Novo Testamento essa informação, é a questão de ser traído por alguém que ele fez muito bem, porque era um discípulo muito amado também por ele. E quando a gente passa por uma situação assim, onde a gente se sente traído ou é traído por alguém, a gente sente tamanha dor, por quê? Porque é alguém que a gente se dedicou, é alguém que a gente dedicou o nosso carinho, nosso amor. De alguma maneira a gente procurou fazer o bem para aquela pessoa. E aí quando o retorno é uma traição, é por isso que dói tanto. Então Jesus já nos mostra ali o seu potencial de perdão, porque ele sabia. Ainda não tinha acontecido a sua prisão. A gente sabe, né, que inclusive Judas combinou com os fariseus para indicar quem era Jesus, dando o beijo em Jesus, por isso que fica chamado como o beijo da traição. Então olha só quanto andar ali, quanta ação, que Jesus já sabia tudo. Mas ele diz que alguém iria traí-lo e por isso tudo aquilo iria acontecer, mas ele não fala especificamente para Judas, mas Judas sabia. Então, enquanto isso está acontecendo, enquanto está acontecendo a última ceia, ele em todo momento deixa claro que ele sabe o que aconteceu, ele sabe, né, que essa confabulação já se deu, ele sabe o desdobramento dela, sabe o que vai acontecer com ele. Mas ele está dizendo para a gente o quê? Eu venci o mundo.
Tem de bom ânimo. Muito bom. Né? Então ele não ignorava que os adversários haviam conseguido iludir Judas, né? Ele é chamado inclusive assim, né? O discípulo iludido, e que ele foi invigilante. Ele tinha suas ideias, ele achava que Jesus seria o rei deste mundo, um rei político. Imagina. Mas Jesus, né, veio nos mostrar outra coisa. Faz os outros parágrafos, porque o que você acabou de dizer tem relação. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Ele vai dizer isso, né? Ele já tinha dito para Pedro que ele o negaria. E Pedro ficou tão chateado com essa afirmação. Como é que pode que ele negaria? E o que acontece quando Jesus é preso? Eles ficam realmente numa situação de medo e por isso se dispersam. Então, Pedro ainda vai até onde ele é preso, né, onde Jesus é preso, que é na casa de Caifás, um fariseu, e é um chefe ali, né, dos sumos sacerdotes, e João, para saber o que iria acontecer com Pedro, mas depois João vai até Maria, e todos os outros se dispersam. E Pedro, estando ali, é reconhecido pelas pessoas, pelos serviçais daquela casa, e ele nega. E eu, seguidor deste... 3 vezes. E aí, na terceira, que ele nega e o galo canta, ele entende. Jesus estava certo. Eu realmente o neguei. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Então, ele já tinha dito, inclusive, são 3 passagens ao longo do Evangelho, que Jesus vai falar sobre o Calvário, sobre aquilo que ele passaria. Os discípulos ficam sem entender. Como assim? Né? Como assim isso vai acontecer? Como assim você vai passar por essa situação de flagelação? Como assim você estará sozinho? Como assim, né? Você será, nós te negaremos. Então, repara que quando Emmanuel fala sobre essa questão, ele pega esse versículo e mostra para a gente como Jesus já antevia tudo o que ia acontecer com ele. E ainda assim, ele vai falar para termos bom ânimo. Prossegue. Está na tua linha de pensamento. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Meus amigos, quantas vezes a gente se sente assim, né? A gente tem uma intenção e o mundo não nos compreende. E então, por isso, Jesus, como você estava falando, né? A presença dele foi para a gente um grande ensinamento. As suas palavras, que ele não escreveu, mas os apóstolos, né, os evangelistas escreveram, e por isso a gente lê o que aconteceu naquela época, mas acima de tudo o seu exemplo. Então, ele mostra, eu acho assim, quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem é o exemplo, né? Quem é aquele para seguirmos? Quem é esse ser que realmente ele é o mais perfeito que existiu aqui, o mais perfeito? Então, quando os Espíritos nos falam que é Jesus e nos dizem, então a gente tem essa frase muito emblemática, né? Jesus é nosso modelo e guia, é para a gente pensar o que é ser um modelo? É alguém a ser seguido. O que é ser um guia? É alguém que conhece o caminho. Então, se Jesus é o nosso governador e de outros planetas, enfim, o que tem que ficar, eu acho que para a gente de ensinamento, é que ele já passou por esse caminho, muitos, milhões de anos antes da gente. Por isso ele não nos julga. Ele nos compreende, porque há muitos milhões de anos atrás, ele também já foi assim. É estranho até de imaginar, né? Mas ele já foi assim. Então, quando a gente entende alguém como guia, a gente entende alguém como já passou por esse caminho, conhece esse caminho e nos dá a mão. E nos mostra, olha,
Vem comigo, eu sei que é por aqui. Então ele está dizendo para a gente sobre coisas que a gente sente. É claro que é incomparável, né? Porque se a gente comparar trair Jesus, não compreender Jesus, perseguir Jesus, me parece muito maior do que isso acontecer com a gente, que a gente brinca, né? Entre aspas aqui, réis mortais, ainda que não sejamos mortais. Mas assim, é uma brincadeira. Mas, enfim, se nós, com todas as nossas imperfeições, sabemos o quanto nos custa nos sentir assim, imagina para Jesus. Nossa, mãe. Porque efetivamente foi injustiçado. A gente sabe que a gente não é vítima, mas Jesus efetivamente foi. Pois é, chegou um ponto que lá quando ele foi crucificado, ele diz: Pai, se for da tua vontade, afastai de mim este cálice. Olha, gente, não é brincadeira. Mais alguma coisa que você queira dizer? Sempre, São né? tantas emoções. Então vamos lá. Certificar-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Quer dizer, era toda uma tramóia para fazer com que ele venha a cair. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço dos interesses inferiores. Aí, esses serviços inferiores eram os vendilhões do templo. Eu penso dessa forma. Os vendilhões do templo, assambarcar a serviço de interesses inferiores. Porque naquela época era normal, lá no templo, lá numa das partes, eles venderem isso, aquilo outro, para fazer ofertas para, entre aspas, apagar os erros e faltas daquelas pessoas. O que a ave tinha a ver, a pomba tinha a ver com os meus erros e faltas? Nada, literalmente. Mas o processo, a própria figura de Jesus já incutia nos maiorais daquela época situações de desconforto. Eles se sentiam ameaçados, né? Totalmente, não é isso? Eles se sentiam ameaçados. E assim, eu ainda ontem estava relendo no Livro dos Espíritos, o capítulo, acho que 12, sobre perfeição moral, não lembro o número do capítulo, mas na parte de vícios e virtudes, né? Isso. E aí a gente vê ali o quanto a gente demonstra a nossa inferioridade enquanto seres humanos nos nossos interesses pessoais. Então, por quê, né? Por que a gente usava naquela época a religião como um subterfúgio para os nossos interesses pessoais e por que ainda se usa? Porque se a gente observar, muda o pombo, né? Mas é isso, a gente ainda entende religião como barganha. É. Então eu vou fazer isso para ganhar isso. Olha, eu sou bom. A gente diz para Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou legal. Eu vou lá no templo, por exemplo, espírita, toda semana assistir palestra, tomar passe e tomar água frutificada. Por que eu sofro? Então a gente ainda se ilude com a questão da religião, ainda coloca os nossos interesses pessoais à frente, quando na verdade a gente tem que entender a religião como que realmente essa palavra nos diz, que é o religar, que é o religar com Deus. Nos mostrando o seguinte, se nós viemos de Deus, é para Ele que a gente tem que caminhar. Exato. Por isso que há essa questão, né? Como é que eu diferencio esse bem do mal? Então, tudo aquilo que me aproxima de Deus é o bem e tudo aquilo que me distancia de Deus é o mal. E eu demonstro a minha inferioridade quanto mais interesse pessoal, interesse na matéria, apego à matéria. Quanto mais eu estiver ali
querendo me aproveitar das situações. Então Jesus estava ciente de que naquela época a gente já fazia isso, e infelizmente a gente continua fazendo isso. Né? Ele percebeu esse ódio e ele percebeu como é que a coisa, ele entra aclamado em Jerusalém, mas como é que a coisa muda de figura. De repente, Né? Mas ele já sabia, toda uma né? tramóia, né? Vamos lá. Sou eu agora? Isso. Reconhecia-se a poucos passos da morte a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A poucos passos da morte do corpo. Isso é muito importante que a gente pense. Tanto que depois, né, e aí ele, quando ele não faz esse anúncio do Calvário, em outras passagens que são transcritas por vários evangelistas, por 3 pelo menos, a gente vai ver o seguinte: mas que no terceiro dia ele se levantaria. Né? Em que sentido? De que o espírito é imortal. Então, o que morre é o corpo. A gente fica com essa visão ali mais pronunciada de Jesus na cruz, mas vamos nos lembrar de que o sepulcro estava vazio. Então, esse ensinamento é um ensinamento muito relevante, porque nós sabemos como a gente fica com a morte de alguém, com a morte de alguém que amamos. Mas que a gente relembre isso, que Jesus nos ensinou ali que o que morre é o corpo, que é dolorido, que é difícil, que a gente tem saudade. Mas eu acho que essa é uma vivência que a gente tem de tantas vidas. Quantas vezes já morremos? Quantas vezes sentimos a dor da morte de alguém em toda a nossa vida, né, pregressa? E quantas vezes ainda sentiremos? Que a gente consiga realmente lidar melhor com a morte. Eu acho que a gente precisa lidar melhor com a morte. E às vezes mesmo um espírita se sente desesperado. Uma coisa é sentir o luto, outra coisa é o desespero. Pois é, olha, eu já repeti isso, mas eu vou falar de novo. Você sabe que, para mim, era estranho as pessoas dizerem assim: se aprende até a hora da nossa morte. Eu falei assim, mas gente, o cara está morrendo, está se estribuchando tudo, que ele vai aprender o que mais? Ele está mais com o pensamento ou na dor, ou na situação ruim que ele esteja passando, ele vai aprender mais o quê? Um belo dia, isso é a primeira vez que eu vou falar, hein? Dentro da UMEP, gente, lá, numa palestra, a pessoa me deu a resposta. Nós temos que aprender a morrer corretamente. Gente, eu escorreguei na cadeira, sabe como é? Eu falei assim, eu não quero nem que ninguém me veja. Mas é uma coisa tão lógica. E eu não tinha percebido. Você sabia disso, cara? Não sabia. Não, lógico que não. Você está ouvindo pela primeira vez. Então, literalmente, gente, imagina um negócio desse. Eu não pensava, a gente estuda, de repente, sem empaca, como no meu caso, eu falei, você vai aprender o quê? Aprender a morrer. Foi aquela situação do Chico no avião, sim, né? Lá, uma coisa hilária. Morra com educação, né? Mas morra com educação. Olha, aquilo veio tudo na minha cabeça. Era como se fosse um ladrilho que faltava para fazer o desenho todo. Mas olha, antes de nós temos que fazer um segundo intervalo, tá bem? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Olá, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando, vamos continuar, não é isso? Você quer continuar ali, entretanto? Então, quando te encontres, né? Ah, sim, vamos repetir aqui. Entretanto, ele dizia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Porque a gente está lendo, né, Luiz, só para a gente lembrar, o capítulo 136 do livro Palavras de Vida Eterna, isso, cujo título é Na Vitória Real. Né? Não é à toa que esse título está aqui. Com certeza. Na Vitória Real. Né? Então, continuando, Emmanuel diz para a gente, quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Olha como a perspectiva, pela visão cristã, ela muda totalmente, né? Então a gente está olhando alguém aparentemente vencido pelo mundo, né? Alguém que foi conquistado, no sentido de que foi dobrado, alguém que foi batido no sentido, né, de que ele está ali preso. Olha só, tudo que Jesus passou naquele momento. Então ele foi traído por um daqueles que ele mais amava. Ele foi preso. Ele passou por um julgamento totalmente esquisito, porque a mesma população que aclamou a sua entrada em Jerusalém é a que pede para ele ser morto. Aí ele passa por toda a humilhação que ele passou com a coroa, né, que lhe deram de espinhos. Ele passa, né, ao quebrado, segurando aquela cruz pesada. Imagina todo o suplício de uma crucificação, e quem era crucificado era um ladrão, tanto que ele é crucificado ao lado de 2 ladrões, esquecido pelos seus, porque quem ficou ali ao pé da cruz foi João, a sua mãe Maria, Maria Madalena e algumas outras mulheres. As mulheres estão ali, né? Olha, eu estou te falando. As mulheres, né, que eram mal vistas são aquelas que têm essa força, né, de se manter ali. Então, vamos observar, para o mundo, ele foi o conquistado. Mas o que ele mostra para a gente é que ele é o grande conquistador das nossas almas, mostrando ali que aparentemente ele foi vencido pelo mundo, mas que na verdade ele venceu o mundo. Então quando a gente passa por todos os problemas, como ele diz aqui, né, quando a gente se encontrar em crise, e quantas crises a gente vai viver para a gente se burilar, né, em termos de espírito. Então esses aprendizados todos, então não podemos pensar em Deus como um pai que castiga, né? Como alguém que nos impõe situações, mas como alguém que nos dá oportunidades. Porque nós temos aquilo que precisamos burilar em nós, que precisamos aperfeiçoar em nós, pelos erros que já causamos aos outros. Então Jesus vem nos mostrar, sendo alguém que efetivamente foi vítima, né? Foi injustiçado, ele sim. Ele não tinha, era uma missão, né? Ele não tinha ali que resgatar nada. Mas ele, com a vida dele e com a morte dele, nos mostra o caminho para a gente seguir. Então, aparentemente, um conquistado, mas um grande conquistador nas nossas almas, para nos mostrar, bom, se ele passou por tudo isso, da maneira como ele passou, é nele que eu tenho que me espelhar. É muito difícil? É muito difícil. E todas essas situações que eu comentei aqui são muito difíceis. Só nós sabemos a dor das nossas crises. Mas é nele que a gente precisa se mirar, porque é por isso que ele veio, né? Para nos mostrar como fazer, Exato. né? Então nós vemos lá que ele diz assim, quando encontras em crise, ore, faça a prece. O primeiro verbo, subjugado, seria conquistador inesquecível. Você vê lá, ele é subjugado porque deixou-se ser subjugado
pelo mundo material. Material. Para ele mostrar a força do poder espiritual sobre a dor. Uau, gente! Vamos lá. Continua, vamos lá. Agora o último parágrafo, né? O batido eu já li. Você quer comentar? Não. É o mesmo raciocínio. É a mesma né? situação, isso. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Olha, Emmanuel. É simples. Gente, a princípio você acha que é um jogo de palavras aqui, mas não é. Não é. Ele veio do mundo espiritual para nos ajudar no mundo material, porque ele sabe as dificuldades que nós passamos aqui. Dificuldades essas em decorrências das nossas imperfeições. Notadamente, vencer o mundo em si mesmos. Nós é que temos que vencer as nossas inferioridades. Não é ele. Jesus vai me ajudar a sair dessa situação. O que é salvar-se, né? Se não não esperar que alguém me salve, mas eu procurar galgar esse degrau de me salvar, no sentido de me aperfeiçoar, de me melhorar. Aliás, a Bíblia diz o seguinte: ajuda-te, que o céu te que ajudará. o céu te ajudará. Mas é lógico, gente. O pessoal pensa que diz assim: olha, eu estou endividado, eu preciso ganhar um dinheiro na loteria. E você não joga. Gente, não vai ganhar, né? Não vai ganhar nunca. Tu acha que vai ganhar uma bolsa de dinheiro na sua cabeça você andando pela rua? Lógico que não, gente. E o sentido todo aí desse não é esse. Não é o material. É usar o material para nós nos elevarmos ao plano espiritual. Como é que isso acontece? Mas é lógico. Você trabalha só para dar dinheiro para o patrão? Também. Mas você recebe o seu salário, você tem que aplicar aquilo na sua vida, né? Na sua vida, em que sentido? No conhecimento. Vá fazer. Mas eu nunca estudei. Tem tantas situações aí de ajuda às pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Por que você não vai perguntar? A gente vai enterrar o talento ou vai multiplicar? Tá vendo só? Por isso que eu digo, mulher é muito superior ao homem. Muita coisa, tá vendo só? São coisas, gente, que a gente olha por um lado, mas esse caminho tem outros caminhos que levam até Jesus. Aliás, o pessoal dizia o seguinte: todos os caminhos levam a Roma, né? Eu já mudo isso aí. Todos os caminhos, mesmo os mais difíceis, levam até onde? A Jesus, que é o nosso governador, gente. Não tem a menor dúvida disso. E muitas vezes, né, Luiz, a gente fica preocupado não em vencer o mundo. Eu acho que a gente, depois que a gente reencarna e que entra em contato com a matéria, a gente se ilude muito. E aí a gente fica buscando sempre vencer no mundo. Sim. É. E foge dessa questão de ter aquilo que é o necessário para o nosso conhecimento, para a nossa sobrevivência, para as famílias. Né? A gente entende esse vencer no mundo como o nosso objetivo de vida. E o nosso objetivo é progredir espiritualmente, moralmente. Exato. Então, tudo que a gente tem aqui nos ajuda, ou seja, é meio e não objetivo, né? E não objetivo final, né? Aliás, nada
é nosso aqui no planeta. Nada. Tudo em paz. Ah, você está com uma... Deus permitiu que eu tivesse isso. Ótimo. Faça bom uso. Até o corpo. Principalmente, né? Que hoje está uma coisa pavorosa, cada um com o seu cada um. Mas a gente acha que a situação é difícil. Mas... Chegou a hora? Infelizmente. Então, Daniela, a gente agradece mais uma vez, né? A sua vinda aqui não vai ser somente essa ou a outra que teve. Eu acho que é a segunda vez que você vem, não é isso? Sim. Aí, não, você está de férias da escola? Ainda não. Ainda não? Porque senão eu já ia buscar você para quarta-feira que vem. Sabe por quê, gente? Existe uma coisa chamada interação. No pensamento, através do livro do conhecimento. E eu acho que nós temos essa ligação de uma certa forma, tá certo? As últimas palavras finais para o nosso programa de hoje. Eu só tenho a agradecer, né, gente? Porque quando a gente se debruça sobre esses textos, essa leitura edificante, né, conforme o Luiz falou para a gente, quando a gente se sente em crise, orar, e às vezes o conselho, a resposta, vem por uma pessoa boa do nosso lado, mas pode vir também por uma leitura edificante. Sim. Então, quando a gente se debruça sobre esses textos, reflete sobre nós mesmos, porque a gente não está aqui para dizer, olha, a gente é perfeito. Não, pelo contrário. A gente lê aquilo que a gente precisa ler, né? E refletir. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. Então, pessoal, nosso tempo é limitado. Agradecemos a audiência e até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.